Olá, eu sou Priscila Tessuto e este é mais um vídeo do PUC Ensina. Quero propor que pensemos no conceito de identidade. Identidade eu considero um conceito guarda-chuva, porque ele tem diferentes definições e pouco consenso entre elas. E só aqui na sociologia a gente tem diferentes perspectivas, diferentes visões do que é identidade. Então, para a aula de hoje, eu quero trazer a identidade sob um viés cultural. E eu vou trazer aqui as definições do sociólogo Stuart Hall para falar da construção do sujeito a partir de um recorte histórico. A gente vai começar com o sujeito lá do iluminismo. O iluminismo é o começo da era moderna. E a construção do homem, e eu vou falar homem porque era assim que o ser humano era representado naquela época, vem dessa ideia de que o ser humano nasce já e ele carrega em si a essência do que ele vai ser. Vale lembrar que foi lá no iluminismo que nasce a ideia do homem como centro de todas as coisas, a ideia do antropocentrismo. Tempos depois, com a legitimação da sociologia enquanto ciência, percebe-se então que a construção desse sujeito é feita também por meio do meio em que ele vive, por meio das trocas, das interações. E aí nascem os conceitos construtivistas, ou seja, eu preciso do outro para que eu entenda quem eu sou. Não só como referência, mas também nesse processo de compartilhar, de troca. Então a gente começa a perceber as influências sociais das instituições, do meio, da cultura, da política na formação desse sujeito. Passado o tempo, a gente está hoje na construção de um sujeito sob a perspectiva do pós-moderno. Esse sujeito pós-moderno, ele é muito mais fluido do que essência. Ele está muito mais líquido, vale lembrar do Bauman. Ele está em processo de transformação constante. De acordo com o meio em que ele ocupa, ele assume uma determinada identidade. Isso porque a gente está vivendo num ritmo de informações e troca e compartilhamento, de acesso global, e isso afeta a construção do sujeito. Então, Stuart Hall vai pensar nessas três formações de sujeito. O sujeito iluminista, que é em si a essência do que ele vai ser para o resto da vida. Depois, a ideia do sujeito sociológico, aquele sujeito que se faz por meio da troca que se dá nas instituições em que ele frequenta, no meio em que ele vive. E esse sujeito pós-moderno de hoje, que é essa troca constante, fluida, ininterrupta, que nos exige ser cada hora um nos espaços em que a gente ocupa. Aí eu tenho aqui um livro que eu quero mostrar para vocês. Este livro, O Urso que Não Era, é o livro de Frank Tashlin, é um livro de 1946, mas eu acho que ele traz bem em essência, assim, qual que é a ideia. Eu vou resumir o livro para vocês, mas fica aí uma dica, é um livro infanto-juvenil. Vamos lá. O Urso que Não Era é o seguinte, começa a vir o inverno, o urso já sabe que ele precisa hibernar. Lá vem o inverno e ele precisa achar uma gruta para ele conseguir se esconder e passar o inverno lá. Pois bem, só que durante o sono profundo do urso, um bando de homem, e aí é homem mesmo, invade a floresta e começa a medir, cartografar e tirar foto e fazer um escarcéu, derrubam tudo e levantam em cima da gruta que o urso tá uma grande fábrica. E a fábrica começa a trabalhar. O urso, num dado momento, acorda e vai saindo da gruta e procurando uma luz e tentando entender o que está acontecendo. Vê uma luz, sobe uma escadinha. Quando ele sai da gruta, ele está no meio da fábrica. O que está acontecendo quando ele escuta alguém gritar: "Ei, você, vai trabalhar!" E ele olha: "Como assim? Eu sou um urso." E o cara começa a rir da cara dele, porque, nossa, que bela desculpa, não é? Que o trabalhador agora arrumou para não trabalhar. Ele é um urso. Leva ele para o diretor, leva ele para o segundo diretor, para o vice da empresa, e todos eles olham para a cara do urso e falam: "Você, na verdade, é um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo." Essa frase é repetida diversas vezes para esse urso. A equipe da fábrica chega a levar ele para o zoológico, onde ele encontra outros ursos, e os ursos riem da cara dele, dizendo: "Claro que não, ele é só um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo, porque se ele fosse urso, ele estaria aqui, enjaulado, junto com a gente." Depois levam ele para o circo. Os ursos do circo olham para ele e falam a mesma coisa. Imagina, ele é só um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo, porque se ele fosse um urso, ele estaria dentro do picadeiro, andando de bicicleta com um chapéuzinho. E até que convencem o urso de que ele é um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo, e esse urso vai trabalhar na fábrica. Aqui nesse livro mostra como o outro nos vê e como essa perspectiva começa a afetar a nossa identidade e como, sim, de alguma forma, a gente vai carregando, sim, se desenvolvendo numa autoescuta, entendendo quem a gente é. O urso sempre soube que era um urso, até ele ser questionado da sua própria identidade. Os ursos do circo e do zoológico começam a entender que para ser urso tem que estar naquela condição. Ou seja, a gente tem toda uma força externa, coercitiva, que vai nos levando a acreditar que a nossa identidade é aquilo que está sendo imposta e mostrada. Mas eu gosto do livro porque ele consegue passar por essas perspectivas que o Stuart Hall traz. Por hoje é isso. Eu espero ter ofertado aí minimamente uma provocação e uma curiosidade para que a gente consiga ir descobrindo percepções novas sobre aquilo que nos faz, sobre o meio em que vivemos, afinal de contas, isso é sociologia. Se você gostou, curte aí, compartilha, comenta e fica por aí, tem mais aula no canal.